João capítulo 7. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Geralmente, se a gente for olhar para os olhos natural, quem tem sede vai beber água da torneira, ou água da geladeira, ou água do filtro. Agora Jesus falou: quem tem sede, vem a mim. O que ele está falando? Já não é água física, é água espiritual. Por isso que a gente tem que entender o que Jesus está falando. Nicodemos, quando Jesus falou que é necessário nascer de novo, Nicodemos entendeu naturalmente. Falou: como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo, já sendo velho? Nicodemos não entendeu no sentido espiritual. Então, quando Jesus está falando: se alguém tem sede, que venha a mim, beba, ele está falando: eu sou a água da vida. Ele é a água da vida. E a água que ele tem não é física, é espiritual. O que ele disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Porque Jesus fala da vida, a água espiritual é vida. Então Jesus é a água da vida, Ele que nos dá vida, Ele que nos traz de volta, de volta com Deus, Ele que nos vivifica e nos dá vida espiritual. Então, se a gente tem sede espiritual, irmão, nós já temos uma pessoa que mata a nossa sede, é Jesus. Nenhuma pessoa pode matar a nossa sede a não ser Jesus. Nenhuma pessoa pode saciar em você a não ser Jesus. Nenhuma pessoa pode saciar a nossa alma a não ser Jesus. E ele diz: mas quem crê em mim, como diz a Escritura. Olha a importância, irmão. Quem crê em mim, como diz a Escritura. A importância de você crer em Jesus, como diz a Escritura. Por quê? Se a gente for ver o contexto, o povo tinha dúvida de quem Jesus era. Aqui estava na festa do tabernáculo. Os irmãos de Jesus, se for ver, os irmãos de Jesus não criam nele. E falou para Jesus: sobe para a festa, e você vai lá, faz um sinal para os seus discípulos crerem em você, porque nem eles mesmos criam em Jesus. Então significa que eles não criam em Jesus, como dizia as Escrituras. E por que eles não criam em Jesus, como diz a Escritura? Porque eles não examinou a Escritura como tivesse que examinar. Porque quem examina a Escritura vai entender quem é Jesus. Quem não examinar a Escritura não vai entender quem é Jesus. Porque é as Escrituras que testificam de Jesus. É as Escrituras que faz a gente entender quem Ele é. Aí olha isso aqui, enquanto os irmãos de Jesus não criam em Jesus, falou para ele subir para a festa, para ele fazer um milagre para os discípulos crer nele. Jesus fala: não é chegada a minha hora, a hora de vocês está sempre pronta, mas a minha não é agora. Aí os irmãos de Jesus sobem para a festa. Aí Jesus, no meio da festa, secretamente chega em particular e começa a ensinar no templo. E Jesus começa a ensinar no templo. Enquanto Jesus ensina no templo, os judeus procuravam Jesus. Olha o versículo 11. E os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E Jesus ensinando, e os judeus procurando eles. Aí havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Dizia algum: ele é bom. E os outros diziam: e não engana o povo. Então, olha a confusão, por não examinar as Escrituras certinho, por não entender quem é Jesus. Uns diziam: ele é bom. Os outros diziam: ele engana o povo. Meus irmãos, se a gente não tiver uma clareza das Escrituras, a gente não sabe quem Jesus é de verdade. As pessoas estavam confusas a respeito de quem era Jesus.
E vocês vão ver mais para frente mais confusão ainda. Irmão, Jesus é o Salvador da nossa alma. Jesus é o Criador da nossa vida. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso Deus. Jesus é aquele que enviou o Consolador para estar comigo e com você. Jesus é a água da vida. Jesus é tudo para nós. Mas como que a gente sabe disso? Só examinando as Escrituras. Aí olha os judeus, versículo 13. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Enquanto um dizia, ele é bom, o outro falava, engana o povo, os irmãos dele não criam nele. E o povo com medo de falar de Jesus abertamente, por causa do medo dos judeus, para não ser discriminado pelos judeus, não ser expulso da sinagoga, para ficar bem com os judeus. Meus irmãos, que eu e você não venham ter medo de falar de Jesus. Porque Jesus, ele é bom, irmão, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Como que a gente vai deixar de falar daquele que salvou a nossa vida? Lembra quando ameaçaram Pedro? Pedro, você não vai falar mais desse nome. Pedro falou, como que a gente vai deixar de obedecer a Deus para obedecer a homem? Como que eu vou deixar de falar de Jesus, obedecer a homem e não obedecer a Deus? Irmão, se foi Jesus que salvou a nossa vida, é dele que nós devemos falar. Se foi Jesus que entrou na nossa vida e mudou, é dele que nós devemos falar. Porque se uma pessoa fala tanto da outra que nem fez nada por ela, quanto mais alguém que fez algo na nossa vida. Vamos falar de Jesus. Ele salva, ele cura, ele liberta a nossa vida. Mas olha o que diz o 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se dizendo, como pode esse, como sabe este as letras não tendo aprendido? Aí Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Meus irmãos, olha isso aqui. Quem quer conhecer Deus de verdade, conhece a doutrina dele de verdade. Quem quer fazer a vontade de Deus de verdade, conhece a palavra de Deus de verdade. Quem quer conhecer Deus de verdade, conhece que Jesus vem de Deus. Agora, quem não quer fazer a vontade de Deus, não conhece a doutrina de Cristo. Porque não quer fazer a vontade de Deus. E como que Deus vai revelar a vontade dele para quem não quer fazer a vontade dele? Irmão, se a gente quer conhecer a palavra de Deus, quer conhecer a Cristo, nós temos que aceitar a vontade dele. Nós temos que querer conhecer a Ele, senão a gente não vai entender nada da palavra de Deus. E olha continuando a palavra, versículo 18: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. O que Jesus está falando? A minha doutrina não é minha, é de Deus, foi Deus que me enviou. E se vocês quiserem conhecer a vontade de Deus, vocês também vão me conhecer, e vocês vão ver que eu não falo de mim mesmo, que eu não estou querendo a glória minha, eu estou aqui sendo enviado por Deus para fazer a vontade de Deus. E era isso que Jesus veio, glorificar o nome de Deus, e depois Deus ia glorificar o nome de Cristo. Só que eles não estavam querendo conhecer verdadeiramente a Deus. E quem não quer conhecer verdadeiramente a Deus, vai conseguir conhecer a justiça de Deus? Não vai conhecer a justiça de Deus. Aí olha o 19, olha o que Jesus falou: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. O que Jesus está falando? Não foi Moisés que deu a lei para vocês? Se vocês examinassem a lei de verdade, vocês não estavam querendo matar eu, porque a lei também já apontava para Jesus. Aí sabe o que eles falaram? Tem demônio. Falaram de Jesus, tem demônio. Olha o que eles disseram. A multidão respondeu e disse: tem demônio, quem procura matar-se? Jesus falou: se tivesse examinado a lei, vocês sabiam que ela estava falando de mim, vocês não iam querer matar eu. Aí olha eles: mas ele tem demônio, porque Jesus falou que queria matar ele. Mas o povo não estava querendo mesmo a morte de Jesus? Só que ele estava tão confuso, que eles nem estavam percebendo, e os judeus atrás de Jesus para matar ele. Meus irmãos, em nome de Jesus, não pense você que todo mundo quer o bem de Deus, quer o bem da obra de Deus, quer o bem de Jesus. Tem gente que quer a obra de Deus falida, e principalmente um deles é Satanás. E o que Satanás usa para destruir a obra de Deus? Pessoas. Agora, quando a gente examina a lei, a gente vai saber quem é Jesus. E quando a gente sabe quem é Jesus, a gente não vai querer destruir a obra de Deus, a gente vai querer trabalhar para a obra de Deus.
Aí o povo fala, ele tem demônio. Mas se eles tivessem examinado a lei, eles iam ver que Jesus não tinha demônio. Eles iam ver que Jesus era o Filho de Deus. Então a importância de você examinar a palavra de Deus. Aí olha o que diz o 21. Respondeu Jesus e disse: fiz uma obra e todos os maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. E se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Capítulo 5, Jesus cura um homem no sábado. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Ah lá, alguns estavam falando, esse homem tem demônio. Olha isso que vocês leram aqui agora. Um falou, esse homem tem demônio, porque ele falou que queria matar ele. Agora já tinha uns procurando, já entendeu que tinha alguns procurando, querendo matar Jesus. Olha a confusão do povo, irmão. Uns querendo matar, outros diziam que tinha demônio. Os outros não sabiam quem ele era de verdade, está enganando o povo. Os outros diziam, ele é bom. Agora eu falo para mim e para você, irmão, na nossa mente não pode ter confusão. Ou Jesus é bom ou não é. Ou ele é Deus ou não é. Ou ele é o Filho de Deus ou não é. Nós não podemos dizer uma hora Jesus é bom, outra hora Jesus é ruim. Uma hora fala que Jesus está com Deus, outra hora fala que Jesus está com um demônio. Não, isso aí não deve sair da nossa boca. Não, irmão, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor, é o Salvador. Ele é bom e sempre será bom. Aleluia. Aí olha o versículo 24. Não julguei segundo a aparência. Então alguns dos Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabe verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. Sendo que o Cristo ia vir de Belém, o povo dizia que quando viesse o Cristo, eles não sabiam de onde que era. Sendo que as escrituras falavam, ele vai vir de Belém. Você está vendo a confusão do povo? Meus irmãos, se a gente examinar a palavra de Deus, a gente vai saber de onde Jesus veio, para onde ele vai. A gente sabe quem ele é, a gente conhece o que ele quer de nós. A gente conhece o que ele quer da nossa vida. Então examine mesmo a escritura. Busca certinho a palavra de Deus. Ore. Busque mesmo. E busca as escrituras. Não é que todo mundo está falando, é o que a palavra diz. Porque escutar a pessoa a gente escuta, mas e as escrituras? Aí vamos continuar. Versículo 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou, que é Deus, e é verdadeiro, o qual vos não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procurava, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e dizia: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Olha aqui, irmãos. Alguns, ou melhor, muitos começaram a crer em Jesus. Jesus começou a falar, muitos começaram a crer em Jesus, porque entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Que falar, por acaso, quando vier outro, vai falar mais coisas que esse já está falando, o que ele já fala, já dá para entender que ele é o Cristo, que ele é o enviado de Deus. Mas olha o versículo abaixo. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus, os principais sacerdotes, mandaram servidores para prenderem. Enquanto alguns estão crendo em Jesus, os outros estão mandando um servidor para prenderem. Aí disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos? Ensinará os gregos? Jesus não estava falando, irmãos, que ia para os gregos. Jesus estava falando que ia para o Pai de volta.
E o povo ia procurar ele, não ia achar. Mas para eles não. O que esse homem está falando? Está falando que vai para os gregos, que vai para os judeus, vai para os gentios? Não, Jesus está falando que ele vai para o Pai. Aleluia, da onde ele veio. Aí olha o 36, que palavra é esta? Que diz, buscar-me-eis e não acharei. Aonde eu estou, vós não podeis ir. O povo não veio de crer em Jesus como Jesus estava se apresentando, irmãos. O povo não creu nele. Porque Jesus, antes dele vir para cá, ele também passou pela Galileia. Jesus nasceu em Belém, mas ele foi para Nazaré, ele foi para Galileia. E por ele vir da Galileia, eles estavam achando que Jesus tinha nascido na Galileia. Eles não examinaram que Jesus veio de Belém. E por isso o povo falou, não, como que pode vir? O profeta disse que ia vir de Belém, mas ele veio da Galileia. E sendo que mais para trás eles falaram que nem sabia de onde ia vir Jesus. O povo estava confuso ou não estava, irmão? Você entendeu a importância? Eu estou frisando isso de novo. Entendeu a importância da gente examinar a Bíblia? Porque por que os judeus rejeitaram Jesus? Eles não creram nos profetas, não creram na lei de Moisés, nos profetas, nem no Salmo. O próprio Jesus falou, os profetas, a lei, os profetas e o Salmo testificam de mim. Só o que eles fizeram? Eles formaram nova regra a respeito do Messias. Eles deram a sua própria interpretação. Messias ia vir como um rei rico, como alguém que é tirado do Império Romano. Então, colocaram um Jesus político, mas Jesus veio humilde, nasceu numa manjedoura, nasceu no estábulo, foi colocado na manjedoura. Jesus não veio para tirar eles do Império Romano, Jesus veio para livrar eles do pecado. Então o povo não entendeu quando Jesus veio. E por isso, agora eu digo, foi culpa das Escrituras? Foi culpa da Bíblia? Não. As Escrituras não falavam certinho que ele ia vir na jumenta, Miqueias 5,12 montado na jumenta? As Escrituras não falam que ele ia vir de Belém melhor? Não fala que ele ia vir montado na jumenta? Porque o povo não creu em Jesus. Porque não interpretou como deveria. Não creu realmente como dizia a Escritura. Meus irmãos, se nós não interpretar a Escritura corretamente, a gente faz um monte de coisa a respeito de Jesus. E sendo coisas que ele nem é. E a gente deixa e despreza a essência que ele é de verdade. A gente despreza quem ele é de verdade. Para muitos, Jesus é só um profeta. Só que traz uma profecia, a Bíblia mesmo fala. Para uns dizia que ele era só um profeta. Para outros dizia que ele era só um curandeiro. Mas Jesus é muito mais que um profeta e um curandeiro. E tiveram eles como tudo isso, mas nem todos tiveram ele como Salvador. E Jesus, irmão, quem quer Jesus para nós, né, irmão? Se Jesus for só um profeta para nós, se ele for só um curandeiro, se ele for alguém só que resolve o nosso problema, então não adianta a gente crer nele, e nem estamos crendo como diz as Escrituras. Mas se a gente crer como diz as Escrituras, olha o que vai acontecer comigo e com você. Se a gente crer nele como diz as Escrituras, olha o que acontece na nossa vida, quando a gente crê nele. Rios de água viva correrão do seu ventre. O que Jesus está falando? Quem crê nele vai ter vida. Mas não como diz os fariseus, não como diz os escribas, mas não como diz os saduceus, não como diz qualquer pessoa, mas como diz a Escritura. Rio de água viva. E olha aqui para trás, eu li o contexto só para vocês entenderem. Eles não estavam crendo em Jesus como dizia a Escritura. Agora Jesus está virando, olha como que Jesus está dizendo para eles, ó, tudo isso vocês falaram, vocês estão confusos, mas eu vou dizer para vocês, se vocês creem em mim, como diz a Escritura, vocês vão ter vida. Então, igreja, se eu e você crê em Jesus, como diz a Escritura, rio de água viva vai fluir do nosso ventre. E isso é maravilhoso, irmão, por quê? Nessa festa tinha um ritual, o ritual das águas. O que eles faziam? Eles pegavam a água do tanque de Siloé, ia lá no templo de Jerusalém e derramavam no umbral. Eles faziam isso. E também tinha um ritual da chuva, que eles esperavam chuva. E o povo via esse ritual. E quando era derramado água,
O povo fazia esse ritual derramando água, por quê? Porque o templo também era sagrado, ele tinha os templos como algo de Deus. E se a gente for ver em Ezequiel 47, fala das águas que fluíam. Se a gente for ver Apocalipse 22, fala das águas que fluem do trono de Deus. Olha isso aqui como é maravilhoso. Isso aqui eu vou explicar para nós. A água, Ezequiel, flui. A água, lá em Apocalipse, flui do trono de Deus. Aí sabe o que Jesus está falando? A água não vai fluir nem do templo, a água não vai fluir nem de Jerusalém. Eu quero que a água flui de você. Sabe que Jesus quer que eu e você tivemos vida. Por que adianta ter o templo e não ter vida em nós? Você entendeu? Deus não quer que a água dele só flui no templo e nem na Nova Jerusalém. Deus quer que a água dele flua em nós. Jesus está falando, vocês estão preocupados com a água do templo. Você está pegando a água de Siloé e derramando aí no templo. Mas eu digo para vocês, eu quero que em vocês flua a água da vida. Meus irmãos, sabe onde Jesus quer dar vida? É em nós, é em mim, é em você. Jesus quer criar vida em nós. E por quê? Porque a água viva, porque a água viva pode também dar vida. E Ele quer nos encher do Espírito Santo dEle, para que flua a vida em nós, e através de nós flui a vida em outras pessoas. Então deixa o Espírito Santo, vamos crer como diz a Escritura, para que a água viva flui em nós, irmãos. E ele continua, e correrão no seu ventre, e isso, disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus ainda não tinha morrido, não tinha sido glorificado, mas depois que ele foi glorificado, depois que ele ressuscitou, o que ele fez com os discípulos? Capítulo 20, se a gente for abrir 22, olha o que diz, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo? Recebe água viva. Recebe o fluir do Espírito Santo. Porque quem traz vida para o crente é o Espírito Santo. Quem traz vida espiritual para nós é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, através de nós, ele vai trazendo vida para outras pessoas. Então vamos crer em Jesus como diz as Escrituras. Amém, irmãos? Não vamos ficar procurando coisas que estão falando de Jesus que ele não é. Toda vez que você ouvir falar algo de Jesus que é fora das Escrituras, você não crê. Amém? Porque Jesus, nós temos que crer como diz a Escritura. Para Jesus só foi um homem da história. Para outros ele só foi um profeta. Para outros, como eu disse, só foi um curandeiro. Para outros ele só foi um homem normal. Filho de José, filho de Maria. Mas para nós, quem ele é? Ele é o autor da nossa vida, irmão. Ele é o Criador da nossa vida, Ele é o Redentor da nossa alma, Ele é aquele que nos dá a vida eterna e é aquele que vai voltar para buscar a gente. Jesus é tudo para nós, tudo para a nossa vida. E eu fico maravilhado com a palavra de Deus, que hoje nós falamos a respeito do Espírito Santo. Então nós vemos aqui nessa confirmação, que é só o Espírito Santo que traz vida para nós. Porque a Bíblia vai dizer, quando ele disse que estava dando água da vida, vamos ler de novo, o 37 e o 38... O 38 quer dizer melhor, e o 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão no seu ventre. Aí ele explica, isso dizia ele do Espírito que havia de receber. Então quem traz água viva para nós? Quem faz água fluir do nosso ventre? É o Espírito Santo. Então por isso que eu e você temos que crer em Jesus, como diz a Escritura, para que o Espírito Santo habite em nós, o poder dele também seja derramado em nós, e água viva venha fluir do nosso interior. Irmãos, que a plenitude do Espírito venha habitar em nós, que a plenitude do Espírito seja derramado na igreja. Eu digo para vocês, irmão, nós podemos ser um rio de água viva.
Nós podemos ser um rio de água viva. A vida pode correr dentro de nós através do Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós podemos dar vida para aquelas vidas que precisam de vida. Então viva fisicamente, mas espiritualmente estão mortas. E através de nós, o Espírito Santo usando a nossa vida, nós podemos trazer vidas para outras pessoas que estão mortas fisicamente ou mortas espiritualmente, e nós aqui espiritualmente podemos trazer vida espiritual. Então deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te encher, mas para isso, vamos crer como diz a Escritura. Meu Deus, por isso que é importante a gente examinar a palavra de Deus. Amém?